Meu irmão, minha irmã, a mensagem do dia 14, a mensagem de hoje está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nessa palavra. Antigamente, na lei, só quem tinha o Espírito Santo de Deus era reis e profeta e sacerdote. Por isso era necessário o povo, como Ana, ir uma vez por ano, pelo menos, a Jerusalém, porque morava longe, para adorar a Deus naquele templo, porque lá o Espírito Santo fluía, porque o sacerdote tinha o Espírito Santo de Deus. Mas os demais não tinham. Aqueles que moravam longe iam uma vez por ano, como Ana ia levar a túnica para Samuel, e adorar a Deus no templo em Jerusalém. Mas Deus prometeu que nos fins dos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Está lá no livro do profeta Joel. E cumpriu-se no dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, aonde que os apóstolos falaram em vários idiomas, porque em Jerusalém naquela época tinha gente de todas as nações, porque Jesus revolucionou o mundo todo. Quando Jesus curou Lázaro, ressuscitou Lázaro de 4 dias, o mundo todo ficou sabendo. Então as pessoas de poder aquisitivo grande, todo mundo ia para Jerusalém para conhecer Jesus, o Deus de perto, esse profeta que ressuscitava mortos. E Jerusalém estava cheio de estrangeiros. A Bíblia que nos fala isso. E o Espírito Santo falou pela boca de Pedro. Cada um ouvia falar na sua própria língua, porque a língua de Pedro, dos judeus, era o aramaico. Mas eles falaram em inglês, francês, em tudo quanto é idioma. O Espírito Santo é quem falava. Então línguas estranhas, melhor dizendo, são idioma. Mas o assunto de hoje é o Espírito Santo de Deus, que Deus prometeu agora derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então todo aquele que se converte a Jesus, mesmo antes de passar pelas águas, já são batizados no Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus. E nós, o que eu quero passar para você agora, nós somos templo de Deus. Deus habita no nosso coração. Deus não mora em templo de concreto. Seria um Deus muito minúsculo para precisar de uma casa feita por mão de homem. Não seria Deus, seria Baal. Mas o nosso Deus, ele habita no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Nós é quem somos o templo de Deus. E a palavra de Deus está falando para você nessa tarde. O versículo 16 que nos diz, do capítulo 3 de Coríntios, né? Disse que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Mas como que eu posso destruir o templo de Deus? O meu corpo é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Até o meu alimento, que eu me alimento, eu fazer tudo com decência e ordem. Porque quando eu passo mal, que eu como exageradamente, o meu corpo adoece. E eu perco o ânimo. A palavra de Deus diz, tem de bom ânimo. Como que uma pessoa doente pode ter ânimo? Está falando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, minha irmã,
Nós temos que cuidar desse corpo, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ouvimos, até nas coisas que nós comemos, são prejudicial ao Espírito Santo, ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar por esse templo, o nosso corpo, que é templo de Deus, aonde Deus habita na pessoa do Espírito Santo de Deus. Fica com essa mensagem, medita nela, em nome de Jesus.